Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 47 Conversa do lado de fora do escritório de Wang Lin. Mais de 10 instrutores de arte da espada estavam reunidos, olhando na direção do escritório. E pensar que até o diretor está aqui. Não há outra saída. Já faz muito tempo desde que algo assim ocorreu. Pensar que alguém escolheu um herói da espada Tempestade de Vento para sua primeira transição de emprego. Herói da espada da Tempestade de Vento. Mesmo se juntarmos as especialidades e ondas de todos os presentes, provavelmente ainda será insuficiente. Ainda somos capazes de fornecer orientação para a visão de movimento altamente sensível e reflexos aumentados, mas não poderemos fazer o mesmo para músculos perfeitos. Nenhum de nós tem essa especialidade. E não há ninguém na academia que conheça as ondas do deus do vento mistral e a arte de meditação da idade do gelo. É impossível ter sucesso. Os requisitos para atributos são tão altos também. Mas para poder aprender Hegemonique que os Lachoff Art em 6 horas, Fan Xingjian é realmente talentoso. É inútil, não importa o quão talentoso ele seja. Havia muitos que eram ainda mais talentosos do que ele, mas não escolheram este trabalho. Então, quem é ele para escolher este trabalho? Pense nisso. Quem foram os 3 que tiveram sucesso neste trabalho? Eles eram todos guerreiros de nível divino. Fan Xingjian é o discípulo do velho Wang, afinal, e o diretor precisaria dar-lhe rosto. Acho que, no final, ele ainda precisará escolher um dos 17 empregos. Herói da espada Tempestade de Vento. Isso é ridículo. Ao mesmo tempo, no escritório, Wang Lin estava sentado casualmente no sofá, e em frente a ele havia um velho de cabelos brancos e aparência amável que bebia lentamente e desfrutava de uma xícara de chá. Lin, já faz algum tempo desde que eu tomei um pouco do seu chá. Realmente tem um gosto diferente. Wang Lin disse friamente, você bebe chá com a leite todos os dias e raramente toma um gole de chá verde. Claro que você acharia perfumado. E, não estávamos na mesma classe naquela época. Você tem que me manter à distância de um braço. O velho de cabelos brancos era o atual diretor da Kirst Royal Academy. Ele olhou para o Wang Lin e sorriu, dizendo, estou aqui hoje só por sua causa. Eu? As sobrancelhas de Wang Lin se contraíram. Era como se correntes afiadas de espada estivessem passando por cada centímetro do espaço do escritório. O diretor enxugou o suor da testa e disse, não fique agitado, não fique agitado. Wang Lin deu uma bufada fria e disse, eu já disse isso antes. Desde aquele evento, ninguém deveria pensar em mexer antes de mim. Ao ouvir as palavras de Wang Lin, o diretor soltou um suspiro, colocou a xícara de chá na mesa, não mais, fingindo sorrir. Ele franziu a testa, dizendo, você realmente acha que Fan Xingjian pode passar pela transição de trabalho com sucesso e se tornar um herói da espada da Tempestade de Vento? Você deve saber como é difícil fazer a transição para um trabalho tão raro. Com seu talento, confio que ele tem uma taxa de sucesso de 40%. 40%. O diretor disse calmamente, para ser capaz de aprender o Hegemonique que os lache dos céus e da terra dentro de 6 horas, deve ser mais do que apenas 40%, certo? Os olhos de Wang Lin congelaram, e o diretor acenou com a mão e disse, não me olhe assim. Se você acha que é capaz de esconder coisas tão pequenas de mim, então posso esquecer de manter essa posição de diretor. Não se preocupe, eu não relatei isso para os níveis mais altos. Mas você deve entender, uma vez que ele consegue se tornar um herói da espada da Tempestade de Vento, não há como manter isso escondido. Alguém que pode ter sucesso na transição para um trabalho tão raro para sua primeira transição de emprego. Qual guerreiro forte não passou por provações? Os olhos de Wang Lin queimaram enquanto ele falava, além disso, esta não é mais a geração em que nascemos. É de um herói da espada da tempestade que estamos falando. A Knight Association não vai deixá-los fazer o que querem. Além disso, eu já disse isso antes, mesmo se eu morrer, definitivamente não vou deixar esse tipo de coisa acontecer novamente. Já que você decidiu, não há mais nada que eu possa dizer. Mas você deve se lembrar, eu só vou deixá-lo perder 3 meses. 3 meses depois, se não conseguir, terá que escolher um emprego adequado para sua transição. Esta é a maior concessão que posso dar. O diretor balançou a cabeça. Não havia nada que ele pudesse fazer a esse velho amigo dele. Eles se conheciam muito bem, e ele sabia que uma vez que a outra parte tomasse uma decisão, seria extremamente difícil mudar isso. Além disso,
Ele também não queria dificultar as coisas para outra parte. Portanto, só podia concordar com isso por enquanto. Ponto. No dia seguinte, Fang Xingjian foi chamado ao escritório muito cedo pela manhã. Os instrutores presentes estavam todos olhando para ela com estranheza. Fang Xingjian os ignorou, bateu na porta e entrou no escritório de Wang Lin. Professora. Wang Lin acenou com a cabeça, olhou para Fang Xingjian, riu e disse, achei que seria um desperdício você aceitar um desses empregos genéricos, mas não achei que você escolheria um trabalho raro sozinho. Você sabe como é difícil se tornar um Windstorm Sword. Quão confiante você está? Tenho 70% de confiança. Quais são seus desafios? Wang Lin perguntou. Fang Xingjian sabia que não era hora de ser modesto. Assim, ele pensou um pouco antes de dizer, eu não tenho 100% de confiança para a especialidade Perfect Muscles. Se essa especialidade é uma especialidade inata, então definitivamente não serei capaz de me tornar um herói da espada da tempestade de vento. Portanto, gostaria de conhecer alguém com essa especialidade. Wang Lin assentiu e disse, continue. A outra coisa seria as ondas do deus do vento mistral e a arte de meditação da idade do gelo. Não faço ideia desses dois. Seria melhor se houvesse alguém que pudesse me guiar por eles. Wang Lin disse, a especialidade de músculos perfeitos é muito rara e é impossível para mim encontrar uma para você mediante solicitação. Eu só posso tentar o meu melhor para levar as pessoas a procurar um. Quanto às ondas, eu conheço uma pessoa que é treinada nas ondas do deus do vento mistral. Vou fazer com que ele lhe dê uma lição única. Ao dizer isso, o olhar de Wang Lin ficou cada vez mais severo. Mas há uma coisa que você deve se lembrar. Se você não atender a todos os pré-requisitos para a transição de emprego, não vou deixar você seguir em frente. Depois de 3 meses, se você ainda estiver completamente perdido, não vou deixar você perder mais tempo. Depois disso, você precisará escolher imediatamente um dos 17 trabalhos. Isso está claro? Sem problemas. Fang Xingjian respondeu. Então está tudo bem. Você pode se despedir. Não há necessidade de você assistir às aulas restantes. Você pode tomar conta do seu próprio tempo diariamente. Apenas deixe-me saber diretamente se você precisar de mais alguma coisa. Fang Xingjian não saiu imediatamente, mas pediu, professor, você pode me dar orientação sobre alguns conjuntos de técnicas de espada do caminho de nutrição e caminho de treinamento. Fang Xingjian estava em uma corrida contra o tempo. Embora ele soubesse que seria rápido o suficiente para aprender técnicas de espada sozinho, se pudesse receber orientação de um especialista como Wang Lin, era óbvio que sua velocidade de aprendizado poderia ser acelerada ainda mais. Portanto, nas manhãs seguintes, Fang Xingjian praticou técnicas nos caminhos de nutrição e treinamento sob a orientação de Wang Lin, acumulando e esgotando potencial para desenvolver seus atributos. À tarde, ele praticou as técnicas básicas de espada de Tempest Overlord, Gale Sword e Aurora Sword Spirit. À noite, ele estudou ondas e métodos de cultivo mental, e também tentou descobrir as biografias das 3 potências. Sob a orientação de Wang Lin, ele precisaria aprender novas técnicas de nutrição e treinamento quase todos os dias, absorvendo infinitamente várias técnicas de espada como se estivesse faminto e sedento por elas. O talento de Fang Xingjian era extraordinário para começar, mas agora, com o apoio da especialidade Genius Swordsmanship e por causa do número crescente de técnicas de espada que ele havia adquirido, sua experiência em artes de espada continuou a aumentar. Além disso, ele também recebeu a ajuda de Wang Lin. Com tudo isso, a taxa de progressão em seu treinamento com a espada quebrou recordes mais uma vez. Para as várias técnicas de espada que estavam no mesmo padrão que a técnica da espada do urso pardo e a técnica da espada da águia, ele seria capaz de atingir o nível 10 em 1 ou 2 dias. Quanto às técnicas que afetam os órgãos que eram semelhantes à técnica da espada divina dos 9 Yang e a descida da luz sagrada, ele não precisaria de mais de 3 a 4 dias para atingir o nível 10. Embora Fang Xingjian tentasse o seu melhor para ser secreto, Wang Lin tinha a impressão de que Fang Xingjian havia atingido o nível 5 ou 6 em 1 ou 2 dias. No entanto, não importa o quanto Fang Xingjian tentasse esconder e explicasse que ele praticava técnicas de espada diariamente, não ousando revelar o fato de que ele estava fazendo outras coisas à tarde e à noite, Wang Lin ainda estava chocado com seu progresso.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 48 Transição de trabalho 10 dias depois, em frente à entrada de uma caverna na ala leste da academia, os 7 alunos da turma 256 estavam todos esperando. A caverna era como a boca do grande demônio, de frente para os 7 alunos, aparentemente se preparando para engolir o mundo inteiro. Do lado de fora, a caverna parecia escura como breu sem um toque de luz, como se estivesse escondendo todo o caos do mundo. Este era um dos reinos secretos da Kirst Royal Knight Academy, na frente do reino secreto. Bárbara, Ferdinand e os outros aristocratas olharam para a caverna escura como breu, cada um deles com olhares complicados em seus rostos. Alguns deles ficaram surpresos, alguns ficaram surpresos, alguns esperançosos e alguns usavam auras assassinas. Nenhum deles teria pensado que 10 dias depois de enviarem seus formulários de inscrição, Kaunites enviaria um pedido para entrar no reino secreto para que ele passasse por sua primeira transição de emprego. Isso era simplesmente inacreditável. Vocês acham que ele pode ter sucesso? Disse Bárbara franzindo as sobrancelhas com força. Concluir a transição de trabalho em apenas 10 dias. A preparação de Teresia Clã é tão completa. Embora eles não tivessem tanta informação privilegiada quanto o Império tinha, tendo herdado informações de gerações e gerações de clãs aristocráticos medíocres ao seu lado, eles tinham seu quinhão de pesquisas e informações. Era óbvio que Kaunites começou a se preparar para a primeira transição de emprego muito antes mesmo de entrar na seleção da prefeitura. E claramente, este trabalho foi um dos 17 fornecidos pela escola. Pode-se imaginar o preço que Teresia pagou para ter acesso às informações sobre a primeira transição, podendo assim preparar Kaunites desde a infância. Isso permitiu que ele atendesse aos requisitos para a transição de trabalho em apenas 10 dias após a escolha, permitindo que ele entrasse no reino secreto para passar pelo processo de transição. Ao ouvir a pergunta de Bárbara, Ferdinand, vestido com um terno branco, disse friamente, sem confiança absoluta, Kaunites não entraria. No entanto, para poder concluir a transição de trabalho em 10 dias. Isso já deve ter quebrado os recordes na Kirst Knight Academy, certo? Naquele momento, a voz de Dick soou. Ele realmente terá quebrado os recordes, contanto que tenha sucesso. Como instrutor da classe 256, ele estava naturalmente preocupado com os resultados de Kaunites, especialmente porque eles afetariam sua própria avaliação de desempenho em academia. Ao mesmo tempo, Dick ficou muito feliz ao ver o desempenho de Kaunites. Para ele, alunos como ele, de clãs aristocráticos e de atitude dócil, eram os que mais se destacavam. Comparativamente, as ações de Fan Xingjian o fizeram queimar de raiva. Fan Xingjian não apenas tratou seu próprio futuro como uma brincadeira de criança, como também afetou os resultados da avaliação de desempenho de seu instrutor. Do lado, Bárbara perguntou, professor, e quanto a Fan Xingjian? Ele ainda está mirando no herói da espada da tempestade de vento. O rosto de Dick ficou sombrio quando ele disse, o diretor deu a ele 3 meses. HMPH, se não fosse o fato de que esse patife tinha recebido a apreciação de Lord Wanglin, como ele ainda teria permissão para brincar? Isso é simplesmente inaceitável. Bárbara sorriu e disse, esse pobre sujeito realmente não sabe nada. Professor, não precisa ficar com raiva dele. Quando ele perceber que é incapaz de completar a transição, ele naturalmente ficará desanimado. E então ele vai escolher seu trabalho corretamente. Um brilho frio brilhou nos olhos de Dick. Ele não gostava de Fang Xingjian do fundo de seu coração, desde o primeiro momento em que colocou os olhos nele. Muitos eventos desde então também provaram que a outra parte era um problema. Grande problema. No entanto, a sorte teve que esse problema conseguiu um professor incrível. Na verdade, se não fosse por Wanglin, ele teria forçado Fan Xingjian a escolher seu trabalho corretamente e não o deixaria brincar. Falando sobre o Windstorm Warrior. Por outro lado, embora Jack e Anthony fossem de famílias plebeias e não fossem realmente próximos de Kaunites, já que ele foi a primeira pessoa a ir para o reino secreto e passar pela transição de trabalho, eles obviamente queriam dar uma olhada por si mesmos, e assim acumular alguma experiência para suas próprias transições futuras. Os olhos de Jack estavam fixos na entrada do reino secreto quando ele disse, você acha que Kaunites terá sucesso? 10 dias. Completando a transição em apenas 10 dias. Eu acho que é provável que ele tenha sucesso. Anthony soltou um suspiro e disse,
Esses aristocratas são ricos em recursos, e apenas fazendo com que esses poucos cavaleiros de seu clã planejem seu cronograma de treinamento por anos à frente, já é suficiente para ele ter uma vantagem muito melhor do que nós. Embora o Império proíba a todos os cavaleiros de divulgar informações relacionadas a transições de trabalho, cavaleiros dando dicas para seus juniores não foram incluídos nesta cláusula. Nem mesmo a Knight Association interveio. Era considerada uma regra tácita entre os poderes aristocráticos do Império. Em meio à tagarelice de todos, um grande som explosivo soou, um grande tremor chegou até seus pés, e um vento furioso soprou da entrada da caverna. O vento forte era como um tornado de grau 10, tão forte que muitas pessoas não conseguiam manter os olhos abertos. Dick era o único que estava ali, inabalável, os olhos bem abertos, olhando na direção da caverna. Como instrutor da classe 256, ele também era um cavaleiro que completou sua primeira transição de trabalho há muito tempo, e ele tinha a habilidade básica que todos os cavaleiros que passaram por suas primeiras transições tinham, ou seja, campo de força reduzido. Tal campo de força foi feito a partir da aplicação de ondas e métodos de cultivo mental para se comunicar com as partículas de éter que estavam por toda parte. Ele permitia transmitir sua própria força física em qualquer lugar dentro de um alcance de 10 metros, formando um campo de força. No entanto, com o desvanecimento das ondas durante a transmissão, tal habilidade poderia no máximo exibir apenas metade da força da pessoa. Colocando um campo de força como uma barreira diante dele, Dick não foi afetado pelos ventos furiosos, e ele viu a figura de Kaunitz sair gradualmente do reino secreto. Ele está fora. Ele conseguiu? Ele completou a primeira transição. Todos tinham seus olhares fixos em Kaunitz, que acabara de sair do reino secreto. Um sorriso orgulhoso irrompeu no rosto do último. Depois de sair do reino secreto, Kaunitz estendeu a palma da mão para Jack e Anthony, e com um leve aperto os dois voaram no ar, como se tivessem sido envolvidos por uma grande mão, invisível e depois levantados. Sucesso! É campo de força reduzido. Jack gritou. Kaunitz, o que você está fazendo? Você é louco? Perguntou Antônio. É proibido os alunos atacarem uns aos outros na academia. HMPH. Kaunitz deu uma bufada fria e com um aceno de sua palma, ele jogou os dois no chão, machucando-os. Olhando para os olhares enfurecidos dos dois, ele disse calmamente, estou testando minhas habilidades depois de passar pela transição de emprego. Dick sorriu e se aproximou, dando um abraço em Kaunitz e dizendo, parabéns. Você é a pessoa mais rápida a completar a primeira transição em toda a história da academia. Depois, ele se virou para Jack, Anthony e os outros e continuou, vocês devem aprender com Kaunitz. Não seja como algumas pessoas que se entregam a desejos o tempo todo. Um sorriso frio apareceu no canto dos lábios de Kaunitz, e ele olhou para Jack e disse, vocês dois podem dizer a Fang Xingjian que completei minha primeira transição. Estou ansioso para lhe ensinar uma boa lição em 2 meses e meio. Ele aprenderá quem é aquele que realmente merece o título de campeão da prefeitura e quem é o verdadeiro gênio. Depois disso, o grupo saiu, orgulhoso, deixando Jack e Anthony olhando um para o outro em desânimo. Muito mais tarde, Jack perguntou, você se lembra qual foi o primeiro emprego de transição que Kaunitz se candidatou? Anthony engoliu e disse, 6 azuras armados. Os requisitos são que todos os atributos tenham pelo menos 30 pontos. Deve-se ter 3 especialidades específicas, a saber, multitarefa, invertebrato 1 e erupção extrema. E além disso, deve-se conhecer mais de 10 conjuntos de técnicas de espada. Dos 17, é o trabalho com maior poder de ataque. 1. Invertebrado, macio e desossado como se fosse um invertebrado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.